sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir aos que acompanham os nossos trabalhos que deem um like e se inscrevam na TV para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 do Livro dos Espíritos. Vamos falar sobre espíritos errantes, das perguntas 223 a 233. Na pergunta 223, a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E os espíritos respondem: algumas vezes reencarna imediatamente, porém de ordinário só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. O espírito não fica de bate-volta depois que ele desencarna. Ele precisa de um tempo, principalmente no nosso estágio evolutivo, de um tempo no plano espiritual, mais ou menos longo, conforme a necessidade de cada um. Já nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. Sendo aí menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Os espíritos respondendo que, nos mundos superiores, como a matéria é menos grosseira, os espíritos não precisam de muito tempo no plano espiritual, na erraticidade, para se refazerem. Normalmente eles reencarnam logo, mas eles têm uma condição diferente enquanto estão encarnados. A situação deles é como a dos sonâmbulos lúcidos entre nós agora, neste estágio evolutivo em que nos encontramos. E lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 14, no item 174, nós vamos ver sobre o sonâmbulo. A faculdade sonambúlica é uma faculdade que depende do organismo e não tem nada a ver com a elevação. Aqui no nosso estágio evolutivo, a faculdade sonambúlica, ou seja, quando o espírito está naquele processo de como que um sono, dormindo, mas o espírito se desprende e ele relata o que se passa com ele, o que ele vê no plano espiritual. Essa faculdade nós sabemos que pode se tornar uma variedade da mediunidade na medida em que o sonâmbulo, ao se desdobrar no plano espiritual, entrar em contato com os espíritos e trazer alguma mensagem, ou seja, servir de intermediário, então ele se torna um médium sonâmbulo. Mas essa faculdade, ela não tem nada a ver com a evolução do espírito, é uma condição física. Um sonâmbulo pode, pois, ser muito lúcido e incapaz de resolver certas questões, se o seu espírito for pouco adiantado. Se o espírito que estiver encarnado e for um sonâmbulo, não tiver muita cultura, não tiver muito desenvolvida a sua moralidade, não for um espírito mais trabalhado, mais amadurecido, se for um espírito ainda muito ignorante, que não tenha conhecimento de determinados assuntos, enquanto ele estiver desdobrado, ele pode nem entender direito o que ele está vendo, muito menos transmitir de uma maneira correta as mensagens que receber. E na Revista Espírita de fevereiro de 1858, com o título Escala Espírita, Espíritos Errantes ou Encarnados, eles vão dizer em determinado trecho: quanto às suas qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Lá na escala espírita nós encontramos espíritos da terceira ordem, que são os mais inferiores, espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons, e espíritos da primeira ordem, que são os espíritos puros. Na medida que eles se depuram, eles, com relação ao seu desenvolvimento interno, eles vão amadurecendo e crescendo, evoluindo. Como estado onde eles se situam, eles podem estar encarnados, isto é, unidos a um corpo num mundo qualquer, ou errantes, isto é, desligados de um corpo material e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Esse é o estado dos espíritos errantes, entre uma encarnação e outra, enquanto aguardam no plano espiritual. Os espíritos errantes não formam uma categoria especial. Trata-se de um dos estados em que se podem encontrar. Essa é a explicação que nós vamos encontrar lá na Revista Espírita. Na pergunta 224,
que é a alma no intervalo das encarnações? E eles nos respondem: espírito errante que aspira a novo destino, fica esperando. Essa espera entre uma encarnação e outra, que pode ser curta ou pode ser prolongada, é chamada de estado de espírito errante no plano espiritual. Na pergunta 224A, quanto podem durar esses intervalos? Daí Kardec quer saber sobre a duração desses intervalos entre uma encarnação e outra. E eles respondem, desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Nesse estado, então, nós vamos encontrar espíritos que estão há algumas horas na erraticidade, que recém desencarnaram e já estão se preparando para voltar, conforme a necessidade de cada um, como existem aqueles que podem ficar centenas, milhares de anos, sim, os espíritos nos dizem isso, no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, conforme a necessidade do espírito. E na pergunta 225, a erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? E eles respondem que não, porque há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Eles nos dizendo que a encarnação é um estado passageiro. É somente uma fase que o espírito vive, porque a verdadeira vida é no plano espiritual. Mas, entre uma encarnação e outra, estão espíritos de várias categorias, de várias classes. Desde espíritos muito inferiores até espíritos bons, porque estão aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Aqueles que são mais inferiores, por certo, necessitam muito mais dessa encarnação por sofrerem mais. Mas aqueles que são já mais desenvolvidos, mais amadurecidos, estão fazendo outras coisas com outros objetivos e podem tranquilamente aguardar um novo processo, uma nova encarnação. Na Revista Espírita de 1858, ainda nesse artigo sobre a escala espírita, em outra parte eles falam: o estado errante ou a erraticidade não significa a inferioridade para os espíritos, pois que nele podemos encontrá-los de todos os graus. Todo espírito que não está encarnado é por isso mesmo errante, salvo os espíritos puros, que não devendo passar por outras encarnações, estão em estado definitivo. Sendo a encarnação um estado transitório, a erraticidade é realmente o estado normal dos espíritos. E esse estado não lhes é forçosamente uma expiação. Nesse estado são felizes ou desventurados conforme seu grau de elevação e o bem ou o mal que hajam praticado. Aqueles que estão sofrendo, que são espíritos inferiores, estes provavelmente estarão em situação infeliz no plano espiritual. Porém, aqueles que já alcançaram determinada evolução, estes podem ser até felizes, porque estão trabalhando, estão estudando, estão aproveitando o tempo para fazerem coisas úteis, coisas boas. E na pergunta 226, poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? E eles respondem que sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegaram à perfeição. Esses se encontram em estado definitivo. Mais uma vez, confirmando, aqueles que são inferiores, esses precisam reencarnar.
Todos nós que estamos na face da Terra, nesse processo evolutivo de provas e expiações, ainda precisamos reencarnar. Se muitos já alcançaram uma determinada evolução, que não precisam mais reencarnar na Terra, mas terão que reencarnar em outros mundos. Somente aqueles que já alcançaram a primeira ordem, realmente, que são os espíritos puros, esses não têm mais necessidade de reencarnar. Kardec faz uma nota dessa pergunta 226. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam. É o que eles já responderam lá atrás. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, sem corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem, ou espíritos puros, isto é, perfeitos, que não precisam mais de encarnação. Entre os espíritos não encarnados, há aqueles que têm missões a cumprir, que se entregam a ocupações ativas, gozando de relativa felicidade. Quem trabalha, quem se esforça, quem estuda, quem se dedica ao bem no plano espiritual, mesmo sendo de condição inferior, já é um pouco mais feliz do que aquele que é rebelde, do que aquele que não aceita, aquele que ainda quer só para si, os egoístas que não pensam nos outros, não querem trabalhar pelos outros, estes sofrem mais por estarem numa condição ainda muito inferior. Outros, como que flutuam no vazio e na incerteza. São estes os errantes na acepção própria do termo, constituindo na realidade o que se designa pela expressão almas a penar. Esses que são de uma situação muito inferior, que ainda não despertaram, que são rebeldes, que se dedicam à prática do mal, estes são considerados, na acepção da palavra, ou seja, espíritos a penar, espíritos que estão penando, que estão sofrendo, que estão vagando. Com relação aos primeiros, que nem sempre são considerados errantes, é que estes já têm uma condição mais feliz por estarem trabalhando, por estarem estudando e se dedicando ao bem do próximo. Então eles não ficam vagando, eles não ficam penando, eles não ficam sofrendo, apesar de não serem completamente felizes, mas já alcançaram um certo estágio de felicidade por estarem sendo úteis, por estarem se reequilibrando, por estarem aprendendo, por estarem aproveitando as oportunidades para crescerem. No Livro dos Espíritos, adiantando um pouquinho lá da pergunta 1015, nós vamos ver a pergunta: que se deve entender pela expressão uma alma a penar? Porque ali atrás na nota Kardec cita que os espíritos que sofrem, os espíritos muito inferiores, rebeldes, são almas penantes, né? Então, ali na frente, na pergunta 1015, ele faz essa pergunta: o que quer dizer essa expressão alma a penar? Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar alívio, que muitas vezes solicita, vindo comunicar-se convosco. Nós vemos nas sessões mediúnicas espíritos em sofrimento, em muito sofrimento, buscando ajuda. Eles então poderão ser ajudados nessas sessões, sendo acolhidos, sendo esclarecidos. Todas as vezes que nós fazemos uma prece, uma irradiação, uma vibração pelo mundo, pelos espíritos que sofrem, nós estamos ajudando eles, porque a espiritualidade sempre aproveita as energias que nós irradiamos para fazer remédios que alcançam esses espíritos, que eles levam a esses espíritos. Sem contar que o nosso pensamento é instantâneo. Quando nós estamos orando por um espírito em sofrimento ou por todos os espíritos em sofrimento na face da Terra, o nosso pensamento se expande e nós somos muito aproveitados pela espiritualidade para o trabalho no bem. E isto só nos ajuda, porque nos coloca numa situação de contato com os espíritos superiores. E na pergunta 227, de que modo se instruem os espíritos errantes? Certo? Não o fazem do mesmo modo que nós outros?
E eles respondem: estudam o seu passado e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Todos nós, quando estamos no plano espiritual, como espíritos errantes, entre uma encarnação e outra, aproveitamos essas oportunidades para estudar, para assistirmos palestras, para entrarmos em contato com espíritos superiores que vêm nos ajudar, que vêm nos acolher e nos esclarecer. E nós também revemos nossas vidas passadas, os nossos pontos fracos, procuramos fazer todo um trabalho de compreensão sobre nós mesmos, a fim de nos fortalecermos para um novo estágio evolutivo. Isso acontece com todos nós enquanto estamos no plano espiritual. No livro O que é o Espiritismo, no capítulo 3, sobre o título O Homem Depois da Morte, no item 156, Kardec pergunta: progridem as almas intelectualmente depois da morte? E eles respondem: progridem mais ou menos, segundo sua vontade, e algumas se adiantam muito. Porém, têm necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e moralidade. As que ficaram estacionárias recomeçam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram alcançam uma encarnação de ordem mais elevada. Eles podem, então, progredir e muito. Todos nós, enquanto estamos no plano espiritual, podemos sim progredir, podemos evoluir também. Na medida que aproveitarmos o tempo que passamos lá, as oportunidades que nos são dadas. Aqueles que não desejam se modificar, aqueles que ainda estão rebelados, esses custam um pouquinho mais a aproveitarem as oportunidades. Mas é na carne, na volta ao corpo de carne, que nós vamos fazer esse progresso, que nós vamos conseguir uma evolução melhor, trabalhando os nossos defeitos, as nossas mazelas. Na pergunta 228, conservam os espíritos algumas das paixões humanas? Se depois que se desencarna, a gente continua com as mesmas paixões, com os mesmos vícios, com as mesmas tendências? E eles respondem: os espíritos elevados, perdendo o seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam. De outra forma, eles seriam da primeira ordem. Quando desencarnamos, nós continuamos a ser exatamente o que somos, com os mesmos vícios, com as mesmas paixões, com as mesmas atitudes que tínhamos aqui. Por isso é importante que comecemos esse processo de mudança de aprendizado enquanto estamos encarnados, porque é aqui que nós vamos fazer a mudança real. Quando passarmos para o plano espiritual, nós vamos continuar sendo o que somos enquanto estamos aqui. E continuamos também com essas paixões. Como nós vamos ver lá na Revista Espírita de 1860, de um espírito chamado, com o artigo com o título Baltazar, o Espírito Gastrônomo. Numa reunião espírita particular, se apresenta um espírito com o nome de Baltazar e diz as seguintes frases. É uma conversa que depois vocês vão ler esse artigo na Revista Espírita e vão aprender, vão conseguir visualizar melhor o texto, que é bastante interessante. E ele fala que gosto da boa mesa e das mulheres, viva o melão e a lagosta, o café e o licor. Então é um espírito fanfarrão que vem falando das coisas que ele continua a gostar. E eles dizem assim: sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons. Não podendo comer, um espírito material e sensual se repasta na emanação dos alimentos, saboreia-os pelo olfato, como em vida o fazia pelo paladar. Há, pois, algo de material em seu prazer, mas como na verdade há mais desejo do que realidade, esse mesmo prazer, aguilhoando os desejos, torna-se um suplício para os espíritos inferiores,
que ainda conservaram as paixões humanas, dizendo-nos que os espíritos, confirmando que os espíritos continuam sim com as suas paixões, e mais, nos alertando, porque essas pessoas que costumam, aqueles que costumam ter vícios, como comer muito, os vícios da droga, da bebida, todos esses, até a sensualidade, todos esses vícios são aproveitados por esses espíritos que, ao desencarnarem, continuam sentindo fome, sentindo sede, ou a necessidade do seu vício, ou a necessidade do sexo, porque não o educou. E eles vão buscar as pessoas encarnadas que têm os mesmos hábitos que eles tinham. E junto a elas vão sugar as emanações, porque tudo que nós comemos, bebemos, tudo isso, nós estamos emanando constantemente energias saturadas desses vícios que têm algo de material. E junto com essas energias vão-se as nossas energias vitais. Por isso a pessoa que está sendo vampirizada, que está sendo sugada, ela se sente muito debilitada, se sente muito fraca, porque ela perde sua energia vital juntamente com as emanações dos seus vícios. É uma coisa a se pensar, o cuidado, a vigilância, o zelo que se deve ter, não só com o corpo físico, mas também com nossas atitudes mentais, com os nossos hábitos alimentares, com aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Na pergunta 229, por que deixando a Terra, não deixam aí os espíritos todas as suas más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Kardec querendo saber, por que não deixam os espíritos, não deixam suas más paixões, não mudam de atitude assim que desencarnam quando percebem que não conseguem, que não é certo aquilo que eles fazem. E aí nós lembramos da nossa própria condição. Quantas vezes nós queremos nos educar, aqui mesmo na Terra, mudar de hábitos, deixar certos vícios e não conseguimos, pelo simples fato de sabermos que é errado, porque estamos envolvidos por aquelas energias e não conseguimos nos desvencilhar tão cedo. E eles respondem para Kardec: vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal. Por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria, só por momentos ele entrevê a verdade que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Dizendo-nos que quando os espíritos desencarnam, eles não mudam pelo simples fato de desencarnar. Eles olham e observam a verdade, sabem o quanto precisam se modificar, mas até desenvolverem a força de vontade, até que algo os impulsione a essa mudança, é um grande desafio para cada um. E uns conseguem um pouco mais rápido, mudam mais rapidamente do que outros. Nós vemos espíritos que erraram muito, que foram grandes assassinos, cometeram coisas horrorosas na Terra, ao desencarnarem, modificam, se arrependem, querem mudar suas debilidades. Esse querer deles os impulsiona e eles avançam muito mais rapidamente. No livro A Gênese, no capítulo 11, com o título Emigrações e Imigrações dos Espíritos, no item 35, eles vão nos dizer assim: no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual do ambiente do planeta. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra, após diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal.
Então essa troca é muito constante entre o plano espiritual e o plano material, essa encarnação e desencarnação. Quando nós observamos isso com um pouco mais de maturidade, nos ajuda a nos desprendermos um pouco melhor da vida corporal, a não ter tanto medo de desencarnar, a não ter tanto medo de reencarnar, porque quando nós estamos no plano espiritual, nós temos medo de reencarnar também, assim como aqui nós temos medo de desencarnar. E nos ajuda a ter uma noção melhor do que é esse processo e nos ajuda a nos desapegarmos das situações que criamos. Na pergunta 230, na erraticidade o espírito progride? E eles dizem que pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Podemos crescer muito, estudar, trabalhar, mudar completamente entre uma encarnação e outra. Nossas disposições mentais podem ser completamente diferentes, podemos progredir bastante, mas é no plano físico que nós colocamos em prática tudo aquilo que aprendemos no plano espiritual. Aqui é a forja dos espíritos, é aqui onde os espíritos são trabalhados em situações diversas para se melhorarem. Na pergunta 231, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes? E eles respondem mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo sua vontade, representando isso para ele uma punição. Quando ele não consegue reencarnar, ele também sofre, porque muitas vezes ele está com a consciência pesada, querendo uma nova oportunidade, até para esquecer o que fez de errado, iniciar um novo processo numa nova encarnação e às vezes lhe é barrado. Ele precisa esperar mais um pouquinho, ele precisa aprender mais um pouquinho no plano espiritual antes de reencarnar. Isso também pode acontecer. Na Revista Espírita de novembro de 1860, sob o título Relações Afetuosas dos Espíritos, nós vamos ver em determinado trecho: a felicidade dos espíritos é relativa à sua elevação. Essa felicidade só é completa para os espíritos depurados, cuja felicidade consiste principalmente no amor que os une. Isso se concebe e é de toda justiça, porque se despojaram de todo egoísmo e de toda influência material, porque somente neles ela é pura, sem segunda intenção e coisa alguma o perturba. A nossa noção de felicidade ainda é muito materializada. Felicidade para nós é ter as coisas materiais, é viver uma vida boa, é ter saúde, é ter um bom emprego, é ter amores. Felicidade para nós está muito condicionada a coisas materiais. Mas, para os espíritos mais evoluídos, a felicidade consiste em sentir o amor, coisa que nós ainda não conseguimos sentir, este amor fraterno que Jesus nos ensinou, que é o verdadeiro amor. Consiste em sentir o amor uns pelos outros e a amar a humanidade. Então eles se dedicam ao bem ao seu próximo. Por isso eles são felizes. Aí está a verdadeira felicidade que nós vamos encontrar quando alcançarmos esse estágio evolutivo. Na pergunta 232, podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Entre um intervalo de uma encarnação e outra, pode-se ir a outros mundos? E eles respondem, depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida tenha se elevado, o que aliás constitui o objetivo para que devem atender seus esforços, pois do contrário nunca se aperfeiçoaria. Então o objetivo é se elevar. Para aquele que se eleva, nós sabemos quanto mais evolução, mais liberdade de ir e vir o espírito tem.
A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam e podem habitá-lo mais tarde. Às vezes, um espírito pode ser levado a outros mundos superiores para que aquilo sirva de vontade, de estímulo, para que o espírito se desenvolva, evolua, cresça, para poder habitar um mundo melhor. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, nos diferentes estados da alma da erraticidade, no item 2, vamos encontrar que enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado pelos remorsos e pesares, muitas vezes isolado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o rigor dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Mais uma vez corroborando que a felicidade pertence àquele que se esforçou para se melhorar enquanto estava encarnado. E na Gênese, no capítulo 14, no item 11, os espíritos inferiores não podem suportar o brilho e a impressão dos fluidos mais etéreos. Também tem essa questão. Aquele que é inferior, ele não consegue, ele não tem condições, ele não tem habilidades para suportar a energia de um planeta mais evoluído. Uma força instintiva os mantém afastados dali, como a criatura terrena se afasta de um fogo muito ardente ou de uma luz muito deslumbrante. Ele faz essa comparação. Eis aí porque não podem sair do meio que lhes é apropriado à natureza. Para mudarem de meio, precisam antes mudar de natureza, despojar-se dos instintos materiais que os retêm nos meios materiais. Numa palavra, que se depurem e moralmente se transformem. Por isso os espíritos inferiores não podem sair a qualquer momento para visitar outros planetas, a não ser que sejam levados por espíritos mais elevados. Eles ficam presos. Todos nós, ao desencarnarmos, ficaremos presos ao próprio ambiente da Terra. Porque o nosso campo magnético, o nosso campo de vibração, aquele campo que se forma ao nosso redor, pelas emanações dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, é essa energia que vai nos qualificar como espíritos inferiores ou superiores. Não é o que nós dizemos, é o que nós fazemos, é o que nós pensamos. Tudo isso vai criar uma egrégora de energia ao nosso redor. Na pergunta 233, os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores e aqueles que já estão mais adiantados, eles podem vir a mundos inferiores como o nosso? Fazem-no frequentemente, respondem os espíritos, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos sem guias para dirigi-los. Desde o início da formação da Terra, nós temos recebido a visita de vários espíritos missionários, trabalhadores incansáveis, que vêm em todas as culturas, em todas as religiões, para ajudar no desenvolvimento moral dos habitantes da Terra. Assim é feita, essa troca é feita constantemente em todo o universo. Aquele que já alcançou um determinado estágio, que já alcançou o amor pelos seus irmãos, ele volta em missão a mundos inferiores para ajudar no progresso moral deste mundo. Ainda na Gênese, no capítulo 14, no item 9 agora, eles falam o seguinte: os espíritos superiores, ao contrário, podem vir aos mundos inferiores e até encarnar neles. Tiram dos elementos constitutivos do mundo onde entram os materiais para a formação do envoltório fluídico, ou seja, perispírito,
ou carnal, apropriado ao meio em que se encontrem. Fazem como o nobre que despe temporariamente suas vestes para envergar os trajes plebeus, sem deixar por isso de ser nobre. Essa comparação ele fez porque é o que existia na época da codificação, os nobres e os plebeus. Os espíritos superiores fazem essa tarefa, eles se despem de mundos felizes e vêm ao encontro de nós, espíritos inferiores, vestem um corpo perispiritual, um corpo físico muitas vezes reencarnando, para poderem nos ajudar na nossa transformação, no nosso aprendizado. E é graças a eles que nós hoje temos todo esse cabedal de conhecimento do plano espiritual que nos ajuda a pensar melhor, enquanto estamos encarnados, que a vida não é só essa vida material, que há a vida real nos aguardando, que essa é uma oportunidade que precisa ser aproveitada para não chorarmos mais tarde de arrependimento por deixarmos essas oportunidades preciosas de trabalho, de aprendizado, de evolução passar por entre as nossas mãos. Assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.